CBN Cuiabá. Secretária de Saúde de Cuiabá, a doutora Lucelena é nossa convidada mais uma vez aqui na CBN Cuiabá. É sempre bom recebê-la aqui. Secretária, seja bem-vinda mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Obrigada, mais uma vez agradecida pela oportunidade de trazer informação à população de Cuiabá. Secretária, queria que a senhora começasse trazendo detalhes pra gente, né? Nós estamos acompanhando, já falamos disso até com as meninas, né? No Entre Elas, recentemente, a senhora teve a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é a campanha de vacinação contra a influenza, que está sendo realizada também nos shopping centers aqui da capital, né? Nós vamos ter mais uma ação prevista para acontecer agora no dia 28. Por que essa iniciativa em levar a vacinação para os shoppings e qual o panorama até o momento? O público tem atendido a esse chamado do município? O que a senhora pode detalhar para a gente nessa manhã? Então, essa iniciativa, ela foi pensada para tentar aumentar a capilaridade da vacinação. Ela foi uma ideia da primeira-dama, da vereadora Samantha Iris, e que fez esses contatos com os shopping centers. E estamos lá desde o começo do mês de junho, todos os sábados, das 10 da manhã até as 19 horas, vacinando todo o grupo de risco que nos procura. Foi uma iniciativa muito produtiva. Nós conseguimos avançar, pode parecer pouco, mas 4 pontos percentuais na nossa estatística de imunização. A gente considera isso muito bom. Hoje estamos aí na casa dos 22% de imunização, o que a gente considera razoável, mas está muito longe daquilo que seria o ideal. Estamos na torcida de que possamos, agora no mês de julho, ampliar o público que vai poder ser vacinado. Esse é um objetivo que a gente tem. Assim que o governo do estado, o governo federal sinalizar que isso é possível, a gente tem a intenção de continuar com essa iniciativa, indo inclusive aos supermercados. E já é inclusive uma dúvida aqui do Adriano, secretária, se todo mundo pode se vacinar ou nesse momento ainda são ali apenas aquelas pessoas que integram o grupo prioritário, e a senhora já fala de uma possibilidade de ampliar isso, né? Como é que está sendo feita essa tratativa? É algo exclusivo aqui do município de Cuiabá ou algo que acontece, uma movimentação que acontece nacionalmente? Como é que é isso? Então, é assim, nós temos que vacinar no mês de junho todos o grupo de risco, tá? Lembrando, crianças com 6 meses de vida, até 5 anos, 11 meses e 29 dias, são para o público-alvo. As gestantes e puérperas também são, e os idosos com idade acima de 60 anos. Então, esse é o nosso grupo prioritário. As pessoas que têm alguma comorbidade, alguma imunodeficiência, também são passíveis de vacinação nesse momento. A partir do mês de julho, o que precisa acontecer? Se eu tivesse uma garantia de que terei dose suficiente para vacinar toda a população, seria ótimo. Mas eu tenho que garantir a imunização do grupo prioritário e posso expandir desde que eu garanta esse grupo. Entendi. Então, vamos vacinar o grupo prioritário para que a gente tenha condições de vacinar um pouco mais de pessoas. Perfeito. Pedro Panoc, fique à vontade, meu amigo. Bom dia, secretária. Ainda falando desse cenário, mas agora gostaria de saber da senhora um panorama mais geral. A gente fala, inclusive acompanhava ali números bastante expressivos, um aumento de pouco mais de 500% em relação a essa questão, né, de pessoas em relação à gripe, e também tivemos ali registros de óbitos, né? Como é que está esse panorama nesse momento, secretário? A última atualização que nós tivemos dos números em relação a óbitos de doença respiratória grave, e especialmente de influenza, a gente tem notícia de 11 óbitos, sendo 10 de pessoas idosas com mais de 60 anos e um óbito de criança abaixo de 1 ano. Da última atualização, a próxima vai sair amanhã, que eu saiba, não houve um aumento significativo nesse número de casos. O que me deixa assim, com a ideia de que a estratégia sendo usada de vacinação tem realmente evitado o número de casos graves, que é o objetivo maior da vacina. E essas mortes estão dentro justamente desse grupo de risco, secretária? Exatamente, maiores de 60 anos e menor de 1 ano. 8h21, você que está sintonizado aqui conosco, acompanha nesse momento a entrevista com a secretária de saúde do município, a doutora Lucelena. Secretária, também tem dúvidas aqui do nosso ouvinte, ó. O Afonso está perguntando para a gente com relação à documentação que é necessária para se vacinar nessas ações que acontecem no shopping. Se precisa de cartão de saúde, como é que está funcionando esse processo? Não precisa de cartão de saúde, basta uma identificação que
identifique que você tem idade do grupo de risco e, no caso das comorbidades e alguma outra doença que indique o uso da vacina, seria interessante ter um documento médico que te coloque no grupo de risco. Uhum. A Juliana também participa conosco, secretária, já agradecendo aqui a nossa audiência, e ela pergunta se essa é uma campanha que se estende ao longo de todo o ano ou se está sendo realizada somente agora nesse mês de junho. A vacina de gripe, de influenza, ela fica disponível nos postos de saúde durante o ano inteiro. Mas a gente enfatiza essa época porque a maior incidência da doença é justamente no período de inverno. Uhum. Então, a gente começa já no mês de maio, né, como foi esse ano, e estende até o final do ano para que as pessoas, nesse período crítico, estejam mais imunes. Até em função desse climinha que a gente tá tendo aqui na Exato. cidade, né, o nosso secretária? frio, o nosso A frio. gente observa, né, o maior número principalmente daquele público de risco, vamos dizer assim, né, crianças, idosos. Então, de fato, tem que ter uma atenção nesse momento. Tem. E além dessa ação nos shoppings, a vacinação segue acontecendo normalmente nas unidades básicas de saúde. Qualquer unidade pode ser acessada nesse momento pelo cidadão? Todas as unidades estão com a vacina disponível, aquelas que eventualmente ainda têm algum problema com relação à câmara fria, elas são suportadas por a unidade mais próxima, onde é feita o armazenamento das doses em caixa térmica, né, com termômetro. Então, todas as unidades estão tendo a vacina disponível, sim. Perfeito. 8h23. Secretário, um outro assunto que a gente queria aproveitar também para tratar com a senhora. Ontem a gente até acompanhou um vídeo que foi divulgado pelo prefeito Abílio Brunini nas redes sociais, tratando do novo Centro Médico Infantil aqui da capital, uma unidade que vai funcionar, a senhora estava até me explicando aqui nos bastidores, ali no antigo pronto-socorro, né? Como é que está o par e passo dessa obra? Já há uma previsão de inauguração e o que a população de Cuiabá vai encontrar ali naquele espaço? Queria que a senhora detalhasse um pouco para a gente dessa obra. O infantil, ele está sendo uma reforma no pronto-socorro antigo. Logo na entrada, quem passa ali pela rua já vê que existe um movimento de reforma ali. A gente vai ter ali um atendimento de excelência com pediatras 24 horas. Nós teremos 7 consultórios pediátricos e um consultório odontológico que vai funcionar também a princípio 24 horas. Teremos de retaguarda 10 leitos de sala vermelha, que seria quase uma UTI ali embaixo, né, de urgência, 8 leitos de sala amarela e mais 12 leitos de medicação, nebulização, algum procedimento que alguma criança precise fazer de maneira rápida. E temos o hospital de retaguarda, hoje temos 15 leitos de UTI, sendo 2 de neonatologia e mais 30 leitos de enfermaria. Na medida que forem avançando as outras reformas que se pretende fazer na saúde como um todo, a criação de novos espaços de atendimento, inclusive ali no HMC, não quero ficar dando spoiler. Ixi, mas já conta uma novidade aí pro nosso ouvinte, secretário, que eu sou curiosa. Eu quero voltar tem uma coisa aqui, que eu sou curiosa. Eu quero voltar aqui outras vezes com novidades. Vamos falar do hoje. Então, na medida que isso for acontecendo, é possível que a gente crie mais leitos para atendimento pediátrico. Mas hoje você não tem nenhuma estrutura em Cuiabá que tenha essa quantidade de consultórios de pediatria para atender, com pediatras atendendo. Então vai ser uma coisa ímpar, única e muito boa para as nossas crianças. Já dá para ter uma noção de quando isso será implementado, ou seja, inaugurado esse centro médico infantil, secretária? Olha, reforma é reforma, né? Quem já mexeu com reforma sabe que é uma caixinha de surpresa. Sim. Mas a previsão é até agosto a gente está conseguindo inaugurar. Tá na fase final, aquela fase de acabamento, né? Sim. Que é a mais demoradinha mesmo, tem muitos detalhes, mas acreditamos que até agosto a gente deve estar inaugurando. E esse centro médico infantil, secretária, ele é uma unidade de porta aberta? Como é que vai funcionar, né? É semelhante a uma UPA, por exemplo? Como é que vai ser o padrão de atendimento nessa unidade? Vai ser porta aberta. E como nós temos vários consultórios, é possível que a gente consiga organizar, inclusive, atendimento ambulatorial de especialidades pediátricas. Então, a gente pode ter ali um neuropediatra, um
infectologista, um pneumologista. Já com algumas especialidades. Exatamente. Assim. Óbvio que não em regime de plantão, Uhum. mas durante o dia a gente vai conseguir fazer um rodízio desses profissionais, dando mais qualidade ao atendimento das crianças na capital. Só aproveitando ainda que a gente está falando dessa situação relativa às crianças, secretária, há aquele debate ainda ali com relação à Santa Casa de Misericórdia, né? Que é uma unidade que também atende o atendimento pediátrico, né? Houve algum avanço nessas conversas entre o município e o Estado? Havia uma possibilidade ali de o município assumir essa gestão? Como é que está isso? Ou a senhora não vê viabilidade nesse momento? Parece que o Estado entendeu que não deve fechar a Santa Casa, né? Exatamente o que o Estado tem planejado, eu não saberia dizer para você, mas o que a gente ouve de notícia, ou pelo menos o prefeito não nos reportou, que o Estado tivesse solicitado que a gente assumisse. Eu penso que é um hospital que hoje tem uma quantidade de leitos e de serviços que são difíceis de você colocar em outro lugar. Ali a gente tem serviços de nefrologia, inclusive de crianças, nós temos UTI, nós temos cirurgia pediátrica, nós temos a oncologia, cirurgias de uma maneira geral, muitos leitos hospitalares. Então, não é um local que você possa dispensar. Penso que o Estado deva manter o atendimento ali no hospital, talvez não na mesma conformação que é hoje, mas até o momento o Estado vai continuar com a Santa Casa. Ainda que a gente tenha um minutinho antes do repórter CBN, secretária, aproveitando essa pauta de reformas, a Vera Lúcia está perguntando aqui para a gente se existe um cronograma de reformas das unidades básicas de saúde aqui da capital também. Tem situações ali, já aproveitando esse comentário da Vera, algumas unidades que demandam uma atenção maior, que estão em um estado de sucateamento maior. Como é que está esse planejamento do município, pelo menos para esse ano de 2025? Então, nós tivemos algumas situações bem difíceis, né? Por exemplo, o Centro de Saúde do Areão, ele ainda não conseguiu ser reaberto daquela enchente que houve aqui em Cuiabá. Então, ali o dano foi muito grande, muito bem estrutural. A gente vai demorar para conseguir recuperar aquela unidade. Mas, de uma maneira geral, todas elas precisam de manutenção. E tem algumas que estão, inclusive, com intervenção judicial para que isso aconteça. Então, essas serão as prioritárias, porque é determinação judicial, e as outras vão por ordem de gravidade da situação. Recentemente, teve o Centro de Saúde do Nico Baracate, que durante essa última chuva, os pombos fizeram ninhos na calha e entupiram todo o telhado, foi um terror. Então, a gente tem que ficar de olho até nessa questão dos habitantes de telhado, para a gente não ser surpreendido com esse tipo de situação. 8h29, dá tempo de trazer mais um questionamento do ouvinte, Pedro? O professor Luciano está passando pelo YouTube, pergunta, secretária, como está a entrega dos medicamentos à população cuiabana nos postos e está parabenizando também por essa iniciativa com relação à vacinação. Essa também é uma demanda constante e recorrente aqui no município, né? Como é que está essa situação dos medicamentos? Questionamento do professor Luciano. Os medicamentos fazem parte de um dos desafios da gestão, né? Nós herdamos uma situação de falta de credibilidade junto aos nossos fornecedores. Secretária, o repórter chamou a gente mais cedo, desculpa interrompê-la, mas a gente Sem volta problema. em minutinhos para responder na íntegra e esse questionamento do Luciano. É bem Não rápido. vamos esquecer. De quarta-feira, dia 25 de junho, seguimos aqui com a entrevista com a secretária de Saúde de Cuiabá, a doutora Lúcia Helena. A gente precisou fazer uma pausa, Pedro Panoc, por conta do repórter CBN. O professor Luciano estava perguntando sobre entrega de medicamentos à população cuiabana nos postos. A secretária começava a respondê-lo e o seu Afonso também fez uma cobrança aqui no nosso WhatsApp. Dá para reproduzir também o áudio e a participação do seu Afonso, que aí a secretária já responde o seu Afonso e o professor Luciano já numa leva só. Vamos escutar, vamos acompanhar. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Camila. Camila, você é atleta mesmo? Sem brincadeira? Então, bom dia, Camila. Camila, faz uma matéria comigo aqui, que eu fazer um pedido, com pouco eu consigo. Volta aqui pra mim, que esse é o único que tem aqui. Eu soltei o áudio errado, Pedro desculpa. Panoc. Esse aí é seu Afonso questionando minha performance de atleta. Eu acho que é esse aqui tá. agora. Então, vamos lá. Tudo tinha a mesma duração? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Acho que é. Tenta aí de novo. Acho que agora vai. Secretária, desculpa. É esse agora. Vamos Vai. ver. Secretária, desculpe o passado, mas o passado já era. Nós queremos saber agora, nessa gestão, os remédios nos postos de saúde. Os idosos estão sofrendo.
Esquece passado. Nós queremos saber agora. É agora. Não tem remédio nos postos de saúde, tá, secretário? Narapril, de Filipina, remédio de pressão alta. Pronto. Um bom dia. Tá aí, agora vai, secretária. Seu Afonso e também o professor Luciano questionando essa questão da entrega dos medicamentos. Então, seu Afonso, infelizmente eu não consegui me livrar do passado ainda, viu? Ele vive batendo na minha porta cada vez que eu preciso comprar um medicamento de uma empresa e ela entra no pregão, ganha o pregão e na hora de entregar ela fala assim, eu só entrego se você me pagar o que é do passado. Então, infelizmente, o passado ainda bate na minha porta diariamente. E isso é um grande problema, porque quando você quer fazer aquisição de medicamentos da forma ideal, que é através de licitação, você tem regras a serem cumpridas que estão previstas no edital. Então, infelizmente, a gente está preso, sim, às normas legais para aquisição de medicamentos. Mas nós já estamos recebendo medicamentos do pregão de 2024, agora que eles começaram a ser entregues, e gradativamente a gente vai colocando nos postos de saúde, nas UPAs e nos hospitais, os medicamentos essenciais para a população. Mas, secretária, não tem algo no sentido de negociar o que ficou para trás, para prever aí um abastecimento desses medicamentos? Como é que está essa negociação? Porque, de certa forma, a prefeitura, o atual prefeito é quem vai efetivamente fazer esse pagamento, né? Então, a negociação existe. O problema é que nós não temos orçamento para quitar dívidas do ano anterior. Se eu dedicar o orçamento que eu tenho à quitação das dívidas do ano passado, eu não vou ter para comprar medicamento esse ano. Então, é uma coisa que não tem como a gente fugir disso. A gente vai ficar ouvindo isso de empresas, mas elas vão ter que se convencer de que nós não podemos fazer isso nesse momento. Existe uma programação da Secretaria de Fazenda para liquidar essas dívidas, que não são só da saúde, são da prefeitura inteira, de maneira ordenada, mas isso é com a Secretaria de Fazenda dentro do orçamento que ela tiver. Hoje, o que eu posso dizer é que eu não posso dedicar o orçamento de 25 para a quitação de dívida de 2024. A gente vai comprar os medicamentos que nós precisamos com o dinheiro que nós temos no ano de 2025. Essa questão que a senhora pontuou, secretária, de que as empresas vencem os pregões e aí fazem essa certa ameaça, não sei se eu posso dizer essa palavra, existe algum mecanismo, chamou até né? de chantagem. O prefeito, até a gente está acompanhando, só para emendar esse assunto, algumas críticas, né, por parte de parlamentares, de outras pessoas, em relação à atuação da senhora, e ao fazer uma defesa, né, da senhora, falando que a senhora vai permanecer no cargo, sim, o prefeito Abílio Brunini falou dessa questão, né, que existe, segundo ele, uma baita chantagem de uma série de fornecedores. Isso está acontecendo somente nessa situação de entrega de medicamentos ou outras situações na área da saúde também está acontecendo essa situação e, para além disso, né, não existe uma forma de barrar um Ministério Público para ser acionado nesse sentido ou a própria polícia? Como é que está a enfrentar? Porque a saúde já é uma pasta delicada, né? Por si só já tem desafios e ainda vem com essas situações que a senhora está pontuando para a gente. Como é que está o jogo de cintura ali para lidar com isso nesse momento? Então, é um enfrentamento mesmo, tá? Porque isso, na verdade, é uma ilegalidade. Quando você entra num pregão e você coloca lá os seus preços para a entrega do medicamento, você tem que honrar aquilo que você colocou. Exato. Se você não faz isso, você é notificado e tem a sua vida, digamos assim, pública prejudicada. Então, é uma forma de fazer pressão e, se cumprido o prazo do edital, a empresa não entregar aquilo que se dispôs a entregar, ela é notificada e vem a segunda pessoa do pregão. É assim que a gente tem que lidar com isso. Uhum. Existe algum prejuízo, óbvio, na questão de tempo, o que às vezes nos obriga a fazer aquisições, mesmo tendo um pregão, na forma indenizatória, que não é o que a gente deseja de forma alguma. Uhum. Mas a população não pode ficar assistida. E nós não temos uma logística assim tão fácil em Cuiabá de entrega imediata das coisas. Uhum. Nós ficamos realmente em situação difícil. Mas temos conseguido contornar, até peço desculpas à população, se em algum momento faltou algum item, mas nós estamos nos esforçando dentro da legalidade para colocar os medicamentos na rede. Secretária, ontem também suscitou por parte de alguns vereadores questionamentos, críticas em relação ao possível fechamento da farmácia da UBS Terra Nova. O que de fato está acontecendo ali na UBS Terra Nova, secretária? Então, ali houve uma dificuldade de comunicação
onde a gerente entendeu que não poderia colocar uma outra pessoa para a dispensação da farmácia. E isso é uma coisa que é meio complicada, porque como o sistema é informatizado, para você dispensar o medicamento, você tem que saber lidar com o sistema. Então, ela ficou sem ter quem fizesse isso e teve que fechar por alguns dias a farmácia. Ela poderia ter feito diferente, comunicado à gerência, à adjunta, para a gente conseguir deslocar uma outra pessoa para fazer essa função dentro da unidade. Mas ela não conseguiu fazer isso em tempo hábil e houve realmente esse fechamento por algum tempo. Mas ela já foi informada e todas as outras pessoas da rede já estão notificadas de que, em havendo necessidade de substituição por férias, por atestado, essa pessoa que dispensa os medicamentos na farmácia, ela deve ser substituída. Secretária, só antes de finalizar, a gente sabe que a senhora tem uma agenda ainda para ser cumprida nessa manhã. Nós falamos aqui de duas situações diferentes, né? Algumas críticas por parte de parlamentares ali na Câmara de Vereadores, essa situação também envolvendo fornecedores, essa certa pressão, chantagem. A senhora é uma médica, né? Uma profissional que atua na área há muitos anos. O prefeito Abílio tem falado disso, dessa questão de um perfil técnico. Pessoalmente, como é que a senhora está recebendo essas críticas, né? Que parece que desde o início, né? Desde janeiro está ali, queremos que a secretária saia, troca. Enfim, como que a senhora recebe essas críticas e também como responde a esses questionamentos, principalmente aqueles que vêm ali por parte de alguns parlamentares da Câmara de Cuiabá? Eu entendo que existe uma ansiedade muito grande por parte de todo mundo, né? Principalmente dos vereadores, de entrega à população, de modificação da saúde e das outras áreas com relação à gestão anterior. Então, entendo isso como uma ansiedade de querer resolver rápido. Só que não é possível resolver as coisas no tempo que seria aquele que as pessoas desejam. Então, é natural que hajam críticas. Não é que eu não me importe, mas eu encaro isso com naturalidade. Procuro tratar os vereadores com respeito. Todos aqueles que me procuraram no meu gabinete, eu recebi e ouvi. Nem sempre foi possível atender ao desejo do vereador, né, das mais diversas formas, mas continuo com o meu gabinete aberto a todos os vereadores para ouvi-los e para discutir com eles os temas que eles julgarem relevantes. Todas as vezes que fui solicitada a comparecer à Câmara dos Vereadores, estive lá, como vou daqui a pouco, debater todos os temas que forem questionados e quero somar. E quero que os vereadores estejam comigo, inclusive financiando algumas coisas que nós precisamos, porque o dinheiro da saúde é curtinho. Tá aí, secretária, uma última dúvida aqui, prometo, a senhora citou há pouco pra gente com relação à questão da imunização, 22% nós temos até o momento, Isso. né, do público prioritário vacinado. E aí o Gilson, ele pergunta assim, secretária, não dá para ampliar essa vacinação para outras faixas etárias e outros públicos, já que tá sobrando vacina, é o comentário que ele coloca, e o grupo prioritário parece que não tá querendo se vacinar, uma vez que a senhora citou aí esse 22%, é a pergunta do Gilson nesse momento. Então, Gilson, essa liberação para a imunização de outras pessoas que não o grupo prioritário, isso depende de um aval tanto do governo estadual quanto do federal. Eu não tenho hoje a perspectiva de receber mais doses de vacina. Eu quero que isso aconteça. Se isso acontecer, eu vou conseguir ampliar. O que eu tenho que garantir, isso me é exigido, é a cobertura dos grupos de risco. Então, se eu conseguir melhorar a cobertura vacinal nos grupos de risco, eu tenho a maior possibilidade de ampliar a vacinação. Nós temos vacinas para todos nesse momento, do grupo de risco. Perfeito. 8h46, já dizer que a secretária está convidada aqui. Ela falou que tem novidades chegando por aí. Então, quando tiver coisa boa para compartilhar com a população de Cuiabá, fique à vontade para retornar aqui na CBN Cuiabá. Quero dizer que hoje nós temos a maior concentração de vascaínos aqui nessa CBN. Nunca se viu Anderson isso, Souza, se juntaram a ele, a secretária Lucilene e também Max Aguiar, que está aqui conosco. Letícia, tem algum time de coração? Não. Ai, palmeirense. Então, empatou. 3-3 aqui, todo mundo sofre. Todo mundo já passou lá pela Série B. Secretária, aleatoriamente aqui no Mundial de Clubes, a senhora confessou que está torcendo para os brasileiros. Sempre. Mas tem algum que a senhora quer que chegue mais longe e conquista o título aí? Olha, os vascaínos vão me perdoar, mas eu tô torcendo pro Flamengo. Poxa, secretária. Eu sei que não tem chance, mas... Aí você me quebra. Jogou muito bem ontem. Jogou muito bem o Max já fez um sinal de reprovação por aqui. Max tá torcendo pro Palmeiras, não tá não, Max? Parceria, né? Aliado ali.
Secretária, brincadeiras à parte, obrigada pela companhia aqui. A gente entende, né, esses questionamentos e a gente faz questão, né, de trazer aqui a participação, como a gente trouxe do seu Afonso, que a gente sabe que a pasta da saúde é extremamente delicada, ainda mais quando a gente está lidando com situações como essa que a senhora falou, né? Entendemos também os anseios dos fornecedores, né, que há muito tempo estão sem receber, mas, como a senhora disse, né, se colocou à disposição ali de participar de um pregão, tem que cumprir, né, aquilo que foi pactuado. Fica à vontade para deixar uma mensagem final aí, volte sempre aqui à CBN Cuiabá. Pedir mais uma vez às pessoas que se dirijam às unidades de saúde ou aos shoppings de Cuiabá para tomarem a vacina de influenza. Isso é muito importante para que a gente tenha menos adoecimento grave nessa época do ano. E me colocar à disposição, Amanda, para vir aqui e voltar para conversar com vocês, com novidades boas sempre, se Deus quiser. Muito obrigada, secretária. 8h48.